Então, voltando aí, nós vimos o critério de aplicação do princípio do argumento, e só relembrando, escolham uma curva de Knight. Primeiro passo, é uma curva fechada. No caso discreto, é essa que está aqui, a figura 5.1. Eu vou aumentar aqui o fonte, né, que está... Beleza? O tamanho do fonte? Tá melhor, professor. Então, o critério de Knight. Então, no caso discreto, a curva de Knight é uma curva fechada que circunde toda a região instável, ou seja, fora do círculo. Então, se eu andar aqui nessa curva, eu vou ver que a região instável, que é fora do círculo, o raio é infinito, né? O raio pequeno é 1. Então, toda a região instável está à minha esquerda, ou seja, está envolvido. Quando eu estou andando, eu estou olhando para a esquerda, eu vejo a região instável, ele está envolvido. Então, a curva de Knight tem que ser assim, né? Circunde toda a região instável e essa região também fica envolvida. Quando eu percorro a curva no caminho definido, eu olho para a esquerda, vejo a região instável. Então, normalmente tem essa cara, as curvas de Knight. Por que tem essas caras? Porque eu não posso passar sobre polo e nem sobre zero, né? Se eu passar sobre zero, o resultado vai dar zero. E eu quero ver circundamento da origem. Eu não consigo ver. Eu vou passar em cima do zero. Se for polo, não posso passar porque vai dar divisão para o zero, né? Eu tenho que contornar. Então aqui tem por exemplo, nessa curva, eu estou com um polo em 1. Então dou um desvio infinitesimal do 1. Então região 1, círculo unitário. Então só vario a fase, o módulo 1. E estou caminhando de π para zero, aqui por cima da curva, no raio 1. Semicírculo superior. Região 2 é essa voltinha aqui para não passar no polo 1. Ou seja, um número complexo que é 1 mais o RJ θ, que é um vetor no círculo unitário, né? Saindo do centro do círculo para a circunferência. E aí vai variar o ângulo de π sobre 2 até zero. Π sobre 2, π sobre 4 a zero. Aí depois eu pego a reta aí no horizontal aí no eixo real e vou até infinito. Aí, último, quarto círculo, quarto trecho, raio infinito, esse semicírculo de cima. Vou estar em zero, eu vou para π sobre 4, π sobre 2, até π. Pronto. O resto é o quê? Conjugado do primeiro. O trecho aqui de baixo, o trecho 5, é um conjugado do 4. O trecho 6 é a volta, né? Percurso reverso aqui do 1, que não tem conjugado, ele é real. O trecho 7 é o conjugado do 2 e o trecho 8 conjugado do 1. Então, andei o ciclo completo. Para usar o critério de Knight, eu tenho que andar o ciclo completo. Tem que ser uma curva fechada. Então, lembrando aí o conceito do Knight, é problema de estabilidade desse sisteminha aí, malha fechada, um controlador proporcional. Então tem a função de transferência em malha fechada, critério de Mason, aí a fórmula de Mason, o caminho direto dividido pelo ganho do 1 mais o ganho do loop. Né? E fiz sugestão aí que o G é um numerador dividido pelo denominador, substituir e tenho isso aqui. Ou seja, estabilidade são polos, são as raízes de D mais Kn. O denominador, 1 mais Kg. 1 mais Kg, se eu jogar o numerador e o denominador de G, vai dar isso. Ou seja, os zeros de delta são os polos do sistema. Os polos de delta é igual aos polos do sistema em malha aberta. Beleza?
Aí o que é que eu faço? Eu faço o gráfico do G. Vou andar sobre a curva e vou mapear o G de Z, que no plano que eu chamei de W. W é G de Z. Vou dar valor a Z e calcular W. Né? E vou... Quem são esses Z? São os Zs em cima da curva de Next. Então, faço esse mapeamento lá para o plano W. Então, se eu tiver o gráfico do G, eu consigo saber quem é o gráfico do delta. Ó, o delta é KG. KG, o que que faz em relação a G? Não mexe em fase, só mexe em ganho. É zoom mais ou zoom menos. Aumentar ou subtrair. Se o ganho é menor do que 1, eu contraio a figura. Se ele é maior do que 1, eu faço a expansão da figura. É um zoom. Né? E se eu quero 1 mais KG, é uma translação de eixo. Em vez de fazer... Né? Então, posso, em vez de fazer a translação, é mudar o gráfico todinho, é manter o gráfico e trocar o eixo, né, para o ponto -1 mais J0. Então, rapidamente eu consigo aí ajustar os dois gráficos. Malha aberta, que me interessa a origem, Zn0, número de circundamentos da origem, Z menos P. Lembrando que Z e P são número de polos de zeros circundados por gama, lá no plano Z. Né? Quantos caras tem, são circundados por gama? Ou seja, né? Então se eu vim aqui, tiro o valor do P. Então eu vou, faço a figura mapeando, tiro o número de circundamentos e vamos ter, normalmente, o sistema tem menos zero do que polo, então estou admitindo que eu conheço quantos zeros eu tenho, instáveis, e tiro o N0. Aí eu tenho o número de polos. Ora, polos circundados por gama. Circundado por gama está dentro da região instável. Então, se tiver pelo menos um cara aí, o sistema é instável. Né? Malha fechada, aí eu já vou ter que olhar o ponto -1, porque eu estou em cima do gráfico de delta de Z. É 1 mais KG. Né? E o KG, que me interessa, é o cruzamento do eixo real. Então, eu vou descobrir os limites de estabilidade. Né? K vezes o G, onde ele corta os 180 graus, ou seja, eixo negativo, me dá os limites de estabilidade, porque eu tenho que ver em relação ao ponto -1. Né? Então, malha fechada, eu conheço o N-1, conheço o P e quero calcular Z, zeros de delta. Zeros de delta, polos de malha fechada. Se eu quero K negativo, então eu tenho que inverter a fase de 180. Né? K negativo é a fase de 180. Vou multiplicar, trocar o G todinho, quer dizer, fazer o espelho em relação ao eixo imaginário. Em vez de fazer isso, melhor olhar o ponto 1. Né? Se eu mudo para lá, o ponto de interesse agora é o ponto 1. Então a mesma coisa, N1, Z menos P. E tiro o Z. Né? P eu já obtive do sistema em malha aberta, quantos caras são instáveis. Nós estávamos fazendo um exemplo, aí viu aí o procedimento, definir a curva de Nash adequada para o sistema, fazer o mapeamento, descobrir os cortes dos eixos. Cortes é um pouco mais complicado do que no contínuo, porque no contínuo o S era J omega, aqui não, ele tem uma parte real, uma parte imaginária e depende do cosseno de θ. Então, se eu botar isso lá dentro de cada Z e separar real e imaginário, dá um trabalho pesado. Né? Para depois igualar real, zero, imaginário, zero, complica. Então, o que normalmente a gente vai fazer é plotar né, lá no MATLAB, e eu ploto lá. Quando eu estou com um sistema discreto e uso a dNext, uma função do MATLAB que é para sistema discreto, aí ele
já anda em cima do círculo unitário e plota o mapeamento. Né? Aí eu determino graficamente os cortes, em vez de ficar aqui trabalhando para poder conseguir parte real igual a zero e parte imaginária igual a zero, do G, puxo lá o desenho do MATLAB e vejo onde são os cortes. Só que o MATLAB ele se perde. Né? Quando ele trabalha com valores muito pequenos e valores muito grandes, né, tem que andar ali em torno do ponto que tem um polo. Quando estou no polo, vai para infinito. As escalas vão para o brejo, aí o MATLAB não funciona direito. Então parece que a curva não é fechada que ele andou. Então a gente completa a curva do MATLAB. Organiza o foco para que os pontos de corte estejam lá de interesse, os pontos de corte do eixo real. Então eu pego aquela região, vou reajustando as escalas para poder... E depois eu completo o gráfico. Na hora de completar o gráfico é uma coisa mais qualitativa, não vou preocupar com a escala. A escala é só para o trecho 1, porque o ponto de interesse são os pontos de corte dos eixos. Essas indentações, o cara tendendo a zero, tendendo a infinito, eu faço qualitativo, quer dizer, o valor absoluto lá não me interessa muito, me interessa a forma do desenho, por onde está indo. Aí determino o número de circundamentos, completei a curva, vou ter no plano delta, plano W, uma curva fechada também, já que eu percorri uma curva fechada, no outro plano também vai ter uma curva fechada. Aí eu consigo ver circundamentos, quer dizer, quantas vezes a origem foi circundada, quantas vezes o ponto menos 1 EJ0 é circundado para um ganho K, né? Sistema aí em malha fechada. Exemplo que a gente estava vendo era esse aqui, né? Peguei esse G de Z e quero olhar, verificar se é estável. Então aqui eu já explicitei que ele tem um polo em Z igual a menos 1. Se isso não tivesse acontecido, eu fosse plotar no MATLAB, eu ia ver que ia para infinito, como está aqui no gráfico. Né? O cara vai disparar para o infinito. Então, curva de Naict igual aquela que eu tinha feito. Não posso passar para o ponto 1, então dou um desvio condicional, infinitesimal ali do ponto 1, e toda a região estável dentro da curva de Naict. Fui no MATLAB e plotei. A função dNict, ela não trabalha com modelo do sistema, modelo ZPK, estado, não. Numerador, denominador, matriz A, B, C, D do modelo de estado. Passa esses parâmetros para ela, ela plota. Né? Então, deixa eu ver aqui no MATLAB. Mostrei na aula passada. Né? Plotei no MATLAB essa curva e ajustei as escalas. Então, a região de interesse para mim é essa. Os outros é tendência infinita, o MATLAB. Né? Então, corte do eixo. Ela teve um corte aqui em menos 14 sobre 75 e teve outro corte aqui que foi em menos 0,125. Né? O resto estava indo para infinito, só que o MATLAB dessa curva aberta. Ele não anda a curva toda, ele não consegue andar essa região aqui com o cara tendendo a zero. Ele se perde. Então a gente vai ter que completar essa curva. Né? Foi algo que eu estava fazendo na vez passada e ficou mais chato. Então, curva 1, vamos pegar o primeiro trecho. Primeiro trecho, o círculo unitário, ele só a parte de cima, né? De π sobre 2 a 0. Só para pegar alguns valores, para a gente ter ideia de se posicionar no gráfico, se o θ for π, quer dizer, o ponto Z é menos 1. Né? Ponto Z menos 1. Eu estou bem aqui, né? Ponto Z menos 1. E o raio 1. Estou bem aqui assim, né? Beleza?
ponto Z menos 1, estou bem aqui. Fiz Z igual a menos 1, o G de Z dá menos 14,75. Menos 1 é 0,187, que é aquele ponto lá que a gente viu no gráfico, né? Esse ponto aqui, ó, menos 0,18. Menos 14,75. Já é Z igual a menos 1. E peguei aqui π sobre 2, porque se eu olhar aqui a curva, o MATLAB dá um sentido. Eu não sei qual é a curva do MATLAB. Qual é a curva dele? Ele andou pelo círculo. Agora ele foi no sentido ou foi no outro? Não sei. Eu peguei aqui o ponto π sobre 2, que eu usei igual a j, para saber se ele foi aqui por baixo ou por cima. Né? Então, estou lá, peguei o ponto j, z igual a j, e deu menos 0,1184, real negativo, imaginário positivo, 0,02. Então, ele foi por cima, né? Então, o sentido da curva é o sentido que está aqui na seta. Ele foi por cima e vai lá para infinito aqui por baixo, para menos π sobre 2. Dúvidas? Então, parte real negativa, se eu for aqui por cima, e parte imaginário positivo. Então, ele veio por cima, que foi exatamente o contrário que o MATLAB deu. O MATLAB andou o círculo no sentido contrário, sentido horário. O MATLAB andou no sentido horário, mas a gente está andando no sentido anti. Né? Estou andando esse círculo aqui no sentido horário, o círculo interno. Né? O externo do anti-horário. O MATLAB ele fez inverso. Então, andei aqui e vim para cá. Para menos infinito aqui embaixo. Se ele for zero, eu estou em Z igual a 1. É infinito, porque eu vou estar em cima do polo. Então, plotei a curva, ajustei as escalas, né, para focalizar os cortes do eixo real. Né, os cortes estão aí, os locais do corte. E agora eu fui para o trecho 2, que é aquele desvio lá infinitesimal do ponto 1 é J0. Número 1 é um vetor e o outro RJθ é um vetor também com centro no semicírculo, que está lá desviando do ponto 1. Só que é um semicírculo com raio é 0. Então como é que a gente vai proceder? Ora, eu posso substituir o valor de Z por isso, mas eu prefiro primeiro, se o R tende a 0, o Z tende a 1. Fazer um limite do Z tendendo a 1 e ver quem manda no limite. Então, se o Z tender a 1, eu posso fazer Z igual a 1 em todo cara, menos aqui nesse produto Z menos 1. Então, se todo mundo jogar menos 1, vai ficar 4, 25 de 1 sobre Z menos 1. Então, esse cara quem manda no limite. Né? Aí sim eu me posiciono agora na curva. 1 mais RJθ. Então, limite de Z tendendo a 1 de G de Z, quem manda é esse cara. 1 sobre 1 mais RJθ menos 1. Substituir aqui em cima. O R tendendo a 0. Vai dar a mesma coisa. O R tendendo a 0, o módulo vai para infinito. E a fase do numerador, todo mundo é positivo, a fase é 0. Fase do denominador é θ. Então, fase de uma divisão, fase do numerador, menos a fase do denominador. Então, vai dar menos 0 menos Jθ. Né? Então, se eu estou andando lá de π sobre 2 para 0, π sobre 2, 0. Quando eu estou em π, eu vou estar em menos 2π. Eu estou em π sobre 2. Então, vou estar em menos π sobre 2, vou estar em 4π, vou estar em menos 4π sobre 2, chegar em 0, vou estar em 0. Então, vou estar dando uma voltinha, um semicírculo, só que por baixo. Né?
Beleza? Vou fazer um semicírculo também. Só que exatamente o conjugado do outro. Por baixo, com raio infinito. O trecho 3 é um trecho real, né? O sigma variando de 1 a infinito. Ora, quando o cara tender a 1 pela direita, é maior do que 1, ele está perto de 1, mas não é 1. Quem manda é que ele está tendendo a 1, é mesmo o limite de cá. Só que pela direita, que ele está vindo real. Dá infinito o ângulo de zero. Então ele vai sair lá de baixo, π sobre 2, vai lá para 0 grau. E se eu pegar aqui o limite dele tendendo a infinito, óbvio que vai dar zero, ângulo zero. Né? Quem manda no limite é 2/5 de Z2, o Z tendendo a infinito. Né? Beleza? Se o Z tende a infinito, 2/5 é irrelevante, 3/6 aqui é irrelevante, ficou Z2, 1 é irrelevante. Então quem sobrou, né? Aqui tem Z, aqui tem Z3, dá Z2 embaixo. Se o Z vai para infinito, o módulo vai para zero. E a fase, todo mundo tem fase positiva, né? Fase zero. Então, olha lá, aquele trecho que vem do infinito para zero é esse aqui de baixo. Ele sai de π sobre 2, menos π sobre 2, vai para π sobre 2, zero. Depois ele vem para zero aqui no eixo real, sempre né, real, em cima do eixo real ali. Tendendo a zero, né? Quando ele for no infinito, eu vou estar em zero. Beleza? O quarto trecho é aquela voltinha para desviar do ponto. O raio infinito, né? Agora. Quarto trecho é essa parte do raio infinito. Voltando lá a curva de Nyquist. Ó, já saí daqui para cá, vim aqui, agora eu estou fazendo esse raio infinito, que vem de zero para π sobre 2 e para π. Então, raio infinito, curva R, J teta. Então, raio infinito. Então, lá, de zero, π sobre 2, π. Né? Limite tendendo a zero, a gente já viu quem manda, 2/5 sobre Z2. Posicionei em cima da curva, R é J teta, ao quadrado, né? E o raio tendendo a infinito. O módulo vai para zero e a fase do numerador é zero e a de baixo é 2 teta. Então, menos 2 teta. Né? Então, estou em zero, vou estar em zero, vou estar em π sobre 4, vou para menos π sobre 2. Estou em π sobre 2, fui para menos 2π. Ou seja, vou dar uma volta em torno da origem com raio infinitesimal. Só que essa volta é no sentido... Né? Vou dar um zoom aí na figura. Olha lá. Opa, passei do canto. Essa voltinha aqui no sentido horário, né? Eu estou aqui, fui para menos π sobre 4, π sobre 2, deu uma volta. Só que eu vou ter que dar 2 voltas, porque tem o outro lado que é o conjugado, né? Eu fiz até agora até a metade da curva de Nyquist. A outra metade é simplesmente pegar a imagem e jogar para a simétrica em relação ao eixo horizontal. Aquela outra região é a região complexa que é conjugada da que eu fiz. Então aqui também vai dar o conjugado. Espelho. Espelho gráfico em relação ao eixo real. Completei a curva. Então aqui eu dei 2 voltas. Beleza? E aí venho para o critério. Se eu tiver em malha aberta, quem me interessa é a origem. Então, número de circundamentos da origem. Como é que eu faço o número de circundamento? Falei para vocês, eu
fico em cima do ponto da origem, mando um carinha andar na curva e fico acompanhando o cara, girando sobre mim, para sempre eu estar olhando para o cara. E eu vou girando. O número de circundamentos é o número de voltas que eu fizer. Ah, é muito complicado para ficar imaginando o cara e eu rodando quantas voltas eu dei. Posso resolver isso traçando uma reta. Estou lá no ponto, traço uma reta em qualquer direção. E vejo quantas vezes essa reta é cortada. Né? Se eu cortar essa reta no sentido que eu percorri a curva de Nyquist, é positivo. Se for em sentido contrário, é negativo. Né? Então, se eu olhar aí, eu tracei uma reta, essa preta, partindo da origem, e cortei 3 vezes. Né? Se eu olhar quantas vezes eu cortei essa reta, eu cortei uma vez no sentido da curva de Nyquist, positivo, e 2 vezes no sentido contrário. Né? Beleza? Então, toda vez que eu cortei no sentido positivo, o sentido da curva de Nyquist, ele é um sentido contrário, menos 1. Total, menos 1. Então, N0, menos 1. Menos 1 significa que circundei no sentido contrário da curva de Nyquist. No caso aí, o sentido horário, já que a curva de Nyquist está no sentido anti-horário, sentido trigonométrico. O sistema tem um zero. O zero dele está lá em 2/5. 2/5 é menor do que 1. Então está dentro do círculo unitário. Então não é circundado por gama. Se ele é menor do que 1, ele está aqui no buraco aqui da curva de Nyquist. Da região central aqui é um buraco. A curva de Nyquist ele está fora da curva de Nyquist, não está circundado. Então, voltando lá à figura, né? O Z é 0 e tira o valor do P. Então, P vai ser Z menos N0. Então, dá 1. Significa que existe um polo circundado por gama. Um polo instável. O sistema é instável. Para um sistema ser instável, basta um polo ser instável. Né? Saída é combinação linear polo elevado a k. Se um cara vai para infinito, a saída vai para infinito. Então, o sistema é instável, um polo fora. Beleza? Então, na aula passada eu não tinha feito essa curvinha, porque eu não estava conseguindo fazer o desenho aqui na hora. Né? Tem que fazer isso lá no pente. Já que não dá para plotar isso aí, que o raio é 0 lá no MATLAB. O raio está tendendo a 0, ele não vai fazer essa voltinha. A gente é que tem que completar. Está vendo que essa escala aqui de infinito, esse semicírculo grande, semi-elipse aí, o MATLAB não faz também, que ele quer fazer a coisa em escala. Isso aí é raio infinito. Então ele não faz. Então, os círculos em torno da origem, essa voltinha, isso aqui, não tem nada a ver com a escala, é só qualitativo. A escala é só o gráfico mais azul. Azul escuro. Aí está em escala. Pontos que cortaram o eixo, eu vou ter que comparar com o ponto menos 1 para estudar a estabilidade em malha fechada. Então, menos 14,75K igual a menos 1, tirei aí que o K é 5,3571. Então, esse é um limite de estabilidade. O outro ponto de corte, menos 0,125 vezes 1, K2, igual a menos 1, tiro que um segundo limite de estabilidade é 8. E agora eu vou estudar as diversas regiões. Se eu tiver entre 0, voltou aqui 0, né? K tiver entre 0 e 5, 35, 36, sei lá. O que é que eu tenho? Vou estudar, vou estar com essa figurinha, né? Ora, K menor do que 5, K igual a 1 está nessa região. É exatamente a figura que eu fiz. Eu plotei o G para o K igual a 1. Eu peguei a mesma figurinha lá, já trouxe aqui. O ponto 1 vai estar do lado de cá.
traça uma reta qualquer, n-1 é zero. P é 1, tem um polo instável sistema, em malha aberta. Tira o valor de Z. Z igual a P mais N menos 1, dá 1 mais 0, ou seja, nessa região eu tenho um cara instável. Então o sistema vai ser instável em toda essa região aí. K de 0 até 5,3571. Dúvidas? Perguntas? Hã? Alguém com dúvida? Então vou em frente. Não tem ninguém com dúvida. Vamos à região agora de 5,35 até o 8. Né? Ora, nessa região, o K é diferente da curva que eu plotei com K igual a 1. Opa, nessa região, o ponto 1 fica aqui exatamente dentro dessa elipsezinha que está aqui. Né? O 14 sobre 75 vezes K é maior do que 1, então menos 1 cai ali dentro, o outro não. Traça reta, um corte. Sentido, né? Horário, menos 1. Então, N menos 1, número de circundamentos do ponto menos 1 é menos 1, porque foi sentido horário é contrário ao da curva de Knight. O P é 1. Né? Polos de delta, mesmo polos em malha aberta. Tira o valor do Z. P mais N menos 1 dá 0. Ou seja, não tem polo circundado por gama. Não existe, tudo existe mesmo, né? Não existe polo circundado por gama. Logo, se não tem nenhum polo na região instável, logo o sistema é estável. Então, nessa região ele vai ser estável. Dúvidas? Perguntas? Então vamos para o outro. K maior do que 8. Se ele é maior do que 8, então o ponto menos 1 agora, o 0,125 vezes 8 é maior do que 1. O ponto menos 1 está entre esse corte que aconteceu perto da origem e a origem. Então, está ali dentro. Ele não está na origem, mas está ali perto. Tracei a reta aí, cortou em uma direção, que foi em sentido anti-horário, sentido trigonométrico, sentido da curva de Knight. Então, n menos 1 é 1. P igual a 1, tira o valor de Z igual a 2. Ora, tem dois caras circundados por gama, são dois caras instáveis, sistema instável. Se o K for menor do que 0, aí eu mantenho uma curva, em vez de rebater e o cara inverter a fase de 180 de tudo, é melhor pegar o ponto 1 como fosse a origem. Como se fosse a origem. Então, N1, fui lá, tracei do ponto 1, N1 é 1, sentido, cortei a curva, cortei a reta aí uma vez, sentido anti-horário, N1 igual a 1, P igual a 1, e tiro o valor do Z, P mais N menos 1, isso dá 2. Então, bem, vou ter dois caras circundados por gama, dois caras instáveis, sistema instável. Beleza? Dúvidas? Então, critério de Knight eu posso aplicar. Então, vou só para fechar o critério. Olha lá, o critério pode ser simplificado se ao invés de eu pegar região instável, o critério de Knight ele pega a região instável. Vamos fazer uma modificação. Em vez de eu querer os caras instáveis, eu vou querer os caras estáveis. A curva de Knight vai ser mais simples.
Porque a região estável é só o círculo. Opa! Então a curva de Nyquist pode ser só essa. Um círculo unitário desviado os polos e zeros sobre o círculo unitário. No nosso caso, tem um polo em 1, desvio do 1. Só vou andar nessa curva. É muito mais simples do que aquela outra lá. Né? Só que um detalhe, aqui eu vou descobrir polos estáveis. Para o sistema ser estável, todos os polos têm que ser estáveis. Então, cuidado aí para não esquecer disso. Então, o mesmo sistema, plotei a mesma curva lá pelo MATLAB, o mesmo foco, só que eu vou completar agora, segundo essa nova curva de Nyquist. Então, só vou andar, né? Olhei o sentido da curva, agora eu andei aqui, ó. O sentido que eu andei foi o sentido anti-horário. Então, a curva de Nyquist vai ser essa. Trecho 1, né? Os mesmos pontos de corte. Olha lá. Peguei o ponto agora menos J, o ponto Z igual a J, ele deu negativo, né? Contrário do outro. Então eu fui por ali, ó. Então se eu andei nessa curva, andei lá daquele jeito. Z igual a, aqui tá, é menos π, né? É menos J, aqui está faltando sinal aqui do J. Foi menos π sobre 2 a menos J. Então o valor do Z deu isso, eu fui por aqui. Então ajustei o sentido, né? E andei aqui no trecho, só que de menos π sobre 2 até π, até zero. E fiz aquela mesma coisa que eu já fiz. Né? Raio tendendo, Z tendendo a 1, raio tendendo a 0, isso dá aqui raio infinito, menos J θ, e andei dessa forma. Pronto, já andei o cara metade da curva de Nyquist, a outra metade é simetria em relação ao eixo real, só fiz a simetria. Está vendo que é bem mais simples? Não precisei ir infinito, de raio infinito, de nada. E aí eu estou com a curva completa, posso estudar estabilidade. Né? Plotei tudo, os pontos são os mesmos, os limites de estabilidade, a curva completa está aqui. Aí, estudar a estabilidade é malha aberta. Olha lá, origem, malha aberta, origem, sentido agora, o N0 é menos 1. Cortei uma vez, a reta passando aí pela origem, N0 menos 1, estou no sentido contrário da curva de Nyquist, né? E circundei o Z igual a 1, né? Por quê? Cara, é circundado por gama, eu tenho um zero, e o zero é estável, então está dentro da curva. Z igual a 1. Então, P igual a 2. Então, o sistema é instável. N0, sistema é instável. Significa o quê? P igual a 2, polos circundados por gama. O sistema tem 3 polos. 2 estão circundados, o terceiro cara está fora. Não é circundado por gama, está fora do círculo. Se está fora do círculo, é instável. Se o sistema tem pelo menos um polo instável, ele é instável. Beleza? Então, cuidado aí, que quando eu usar aquela curva, eu tenho que ir atrás, eu estou indo atrás de polos circundados por gama. São caras estáveis. Para o sistema ser estável, todos os polos têm que ser estáveis. Né? Malha aberta.
malha fechada agora. Se tiver nessa faixa aí R1, de 0 a 5, olha lá, vai cair do mesmo jeito. O ponto onde vai estar o ponto 1, menos 1 vai estar aí, tracei a reta, N menos 1, 0, P igual a 2. Eu obtive de lá, polo circundado por gama, P era 2. Malha circundado por gama, 2 caras estáveis, está aqui ele, Z igual a 2. Sistema instável. Então, nessa região, tem um sistema instável. Se eu tenho 2 polos estáveis, o terceiro é instável. Então, o sistema é instável. É um polo instável. Nessa região de 5,35 até 8, o menos 1 cai aqui dentro desse elipsezinha. Circundamento também 1, que é sentido anti-horário tempo positivo. P igual a 2, tiro Z. Z igual a 3. Então, nessa região tem 3 polos circundados por gama. 3 polos estáveis. O sistema é estável. E na região maior do que 8, região 3, né, o ponto menos 1 vai estar entre aqui esse corte e o 0. Então também cortou uma vez, sentido horário, então N menos 1, P igual a 2, tirei o valor do Z, Z igual a 1. Tem sistema instável também. Tem um cara circundado, um cara estável, e 2 instáveis. Então, o sistema é instável. Né? Se o N é menor do que 0, aí novamente o ponto 1. Circundado uma vez, N menos 1, P igual a 2, Z igual a 1. Então, se o N for menor que 0, sempre instável. E sempre vai ter 2 polos instáveis. Né? Eu tenho um cara dentro do círculo. Polo circundado por gama. 2 caras estão fora. Então, esse é o critério de Nyquist. Né? Então, posso usar em sistemas contínuos e sistemas discretos. Só tenho que escolher a curva de Nyquist adequada. Essa curva que vê estabilidade é menos complexo do que a outra. Né? O resultado é mais tranquilo. Tenho menos trabalho. Dúvidas? Perguntas? Ninguém com dúvida? Então, tudo bem. Vamos encerrar e na aula que vem a gente revê aí o Root-Locus. Também posso usar aí para estudo de estabilidade, projeto e análise de sistemas discretos. Tchau.